Meus irmãos, o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui hoje é porque eu fiquei muito inspirado ontem, participei de um evento com os irmãos da Harvest. Harvest vamos chamar assim, é uma organização missionária e que eu tenho conhecido, tenho me aproximado do presidente dessa organização, o Diógenes. Ele é um amigo do Yuri Ferreira, Yuri César, né? E eu fui lá ontem prestigiar um evento deles, até para poder entender melhor o trabalho deles. E eu fiquei muito inspirado com uma abordagem, com uma palavra que um irmão compartilhou. Na verdade, foi todo um dia, foi um dia inteiro, eu participei da parte da manhã. Eu achei muito interessante que a ênfase do que foi dito era exatamente aquilo que nós acreditamos, que nós precisamos, que nós buscamos desenvolver aqui no dia a dia com a igreja. Eles falavam sobre crescimento a partir do indivíduo, né? Todo crescimento, e eles fizeram uma reflexão interessante, até mesmo numa nação, é a partir de indivíduos que têm uma mentalidade e planejam e se comprometem. Então toda a mudança, ela começa a partir de um coração, começa a partir de uma mente, começa a partir do entendimento de alguém, e nós podemos perceber isso nesse desenvolvimento das nações. Muito interessante que esses irmãos falaram assim, e a forma como eles organizaram o conteúdo, falando sobre crescimento. E o que eu quero falar aqui hoje é sobre crescimento, desenvolvimento pessoal diante de Deus. E eu quero ler com vocês aqui um trechinho do Evangelho, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. É aquele relato sobre Jesus ainda adolescente, né? Eu achei conveniente repartir isso, inclusive, porque nós queremos aqui sempre voltar e refletir sobre a vida e a obra de Jesus, porque a vida e a obra de Jesus que gera fé no nosso coração, que produz fé no nosso coração. Todos nós, quando ouvimos falar o que Jesus fez, não só o que ele faz, né, mas o que ele fez e a sua vida e sua obra, não tem como você não ficar diante de um dilema assim, nossa, Deus me amou a ponto de enviar o seu filho, e o seu filho viveu de uma forma extraordinária. O Jason falou aqui do extraordinário, né? E Jesus viveu nessa terra de uma forma extraordinária. Quando você perde o encantamento com essa mensagem, alguma coisa já está errada. Porque é uma mensagem encantadora. Cada aspecto da vida de Jesus, ela é uma mensagem encantadora. E a gente pode aqui passar anos e anos estudando cada detalhe, estudando que eu digo, refletindo cada detalhe da vida, da obra, do agir de Jesus, da forma como ele se comportou, né? E até mesmo um adolescente de 12 anos, inclusive meu filho, por favor, sem mãozinha no rosto, eu vou pegar no pé de quem estiver hoje querendo dormir, esses adolescentes aí, tá? Vou explicar para vocês. Eu vou pegar no pé porque eles tomaram uma decisão de passar a noite inteira acordado. Contra o gosto do dono da casa, inclusive. Estou expondo aqui. Coisa dessa idade, né? Eles gostam dessas coisas, mas eles têm que entender. Eu tava brincando com eles ali que agora aguenta as consequências, né? Quis ficar acordado, agora fica de pé, agora vai ficar acordado, não vou deixar ficar aí caindo pelos cantos. Quem quiser levantar lá e jogar uma água no rosto, pode jogar, tá bom? Então vamos lá. Então um garoto de 12 anos, eu converso isso com o Heitor, eu falo, filho, você tem 12 anos, você tem a idade que Jesus tinha quando Jesus decidiu ficar ali compartilhando de uma forma muito espontânea com os doutores da lei, né? E às vezes a gente não quer traçar esse paralelo para a vida dos nossos filhos,
com medo de trazer um padrão muito alto, mas o padrão é alto mesmo. Eu falei para ele, o que você admira, né? Você admira um garoto de 12 anos da tua geração, um youtuber da vida, ou você vai admirar, pô, Jesus, fera, né? Pô, que exemplo top. Jesus era esse garoto que estava ali, que tinha essa capacidade de conversar com gente grande, gente instruída na lei, né? E por que não admirar isso em Jesus, né? Por que não admirar essa maturidade de Jesus? Então vamos dar uma olhadinha nesse texto? Abre lá em Lucas capítulo 2, por favor. É o finalzinho. Lucas capítulo 2, o finalzinho do capítulo. Eu vou ler a partir só do 51, só para lembrar o contexto. O contexto é que eles foram para a festa, a família, né, de Jesus foi para a festa, e na volta está todo mundo naquela caravana, isso era comum, não é que os pais de Jesus eram displicentes ou negligentes, isso era muito comum, né, a família ia, primos junto, família grande, todo mundo voltando, e daqui a pouco, cadê Jesus, né? 2 dias depois, cadê Jesus? Jesus sumiu. E aí eles voltam e encontram Jesus conversando com os doutores da lei. E no versículo 51 diz assim: então voltou com os pais para Nazaré, eles eram obedientes. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Aí aqui está o versículo que eu quero destacar com vocês. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, é assim que está aí? E no favor de Deus. Eu estou lendo a NVT, eu não avisei, né? Está na RA ali. No favor ou na graça diante de Deus e diante dos homens. Esse recorte, esse pequeno recorte aqui do que acontecia com Jesus, desse desenvolvimento da vida de Jesus, é um recorte que dá muito caldo para a gente aprender muita coisa, né? No desenvolvimento que já acontecia, já nessa idade de Jesus, desenvolvimento extraordinário, onde ele crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus, ou na graça de Deus e na graça diante dos homens. Sabedoria fala de um desenvolvimento que a gente pode dizer intelectual também. A gente sabe que sabedoria não está relacionada simplesmente a conhecimento. Não é verdade? Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, de você conhecer. Então, o cara, por exemplo, que conhece a Bíblia inteira, ele pode não ter sabedoria nenhuma. Você pode memorizar as Escrituras e não ter sabedoria. Concorda? Então, a sabedoria é uma escolha, a sabedoria também ela é um atributo, uma virtude espiritual. Nós cremos nisso. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas também a sabedoria pode ser, nós podemos encarar ela como um atributo intelectual. Raciocinamos, pensamos, emitimos juízo, decidimos. E isso a sabedoria está relacionada a nossas decisões, a forma com que a gente decide as coisas. Então Jesus crescia em sabedoria. Jesus também crescia em estatura física e se desenvolvia fisicamente. Então aqui está falando de algumas dimensões de crescimento, certo? E ele também crescia em graça diante de Deus. E aqui sim a gente pode dizer que crescer em graça diante de Deus é uma relação totalmente espiritual, certo? Uma dimensão totalmente espiritual. E graça diante dos homens, que também não deixa de ser espiritual, mas a gente pode chamar aqui também de um aspecto relacional. Jesus também crescia relacionalmente. Ele crescia também nessa capacidade de desenvolver bons relacionamentos com as pessoas. Ele sabia, você vai vendo Jesus crescendo, se desenvolvendo no seu ministério, ele sabia exatamente como lidar com cada tipo de pessoa. Ele sabia lidar com o quebrantado, ele sabia lidar com o orgulhoso, ele sabia lidar com o religioso, com o hipócrita,
ele sabia lidar com todo tipo de gente, ele tinha relacionamentos saudáveis, relacionamentos firmes, não é verdade? Então, o crescer em graça diante dos homens seria nesse aspecto. E aqui eu quero refletir com vocês, nesse ponto aqui, o que nós podemos fazer também para desenvolver dessa forma. E aí que está essa reflexão que eu fiquei inspirado ontem, ouvindo esses irmãos, fui anotando e dando aqui a minha contribuição, a minha forma de enxergar esse assunto. O que a gente pode fazer para crescer em sabedoria? O que você faz para crescer em sabedoria? O que você tem feito? Quais são os hábitos que você tem desenvolvido? Porque, no final das contas, são hábitos que você escolhe que vão determinar se você vai crescer em sabedoria ou não. Então, o que eu preciso fazer antes de qualquer coisa? O que você lembra quando você pensa em desenvolver sabedoria? Alguém lembra de alguma coisa? Quer dar um palpite? Palavra? Pode ser podem falar o que vocês pensam, uma palavra assim. Oração. Ler a Bíblia. Conselhos. Domínio próprio. Então, são várias aqui expressões que estão relacionadas a como nós podemos desenvolver realmente, crescer em sabedoria. Mas eu quero destacar aqui o número 1, que me veio ao coração enquanto eu vi aqueles irmãos, que não tem como você crescer, você desenvolver sabedoria, sem você primeiro, antes de qualquer coisa, desenvolver o temor ao Senhor. Vocês lembraram que a palavra fala? O temor ao Senhor, Provérbios 9, 10. Ele é o quê? Ele é o princípio, ele é o fundamento da sabedoria. O fundamento da sabedoria é o temor do Senhor. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Provérbios 9 e 10. Então, você vê que o conhecimento de Deus, o temor do Senhor, ele desenvolve em nós discernimento. São atributos que estão ligados à sabedoria. Discernimento, compreensão melhor das coisas, revelação. Eu sei também que a gente às vezes precisa desenvolver melhor a nossa capacidade de interpretar as coisas. E isso exige totalmente da gente querer se desenvolver nisso. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de interpretar coisas, de interpretar um texto, interpretar uma fala, interpretar o que está sendo dito, né? Isso depende totalmente de um exercício seu, de um incômodo seu, em tentar avançar nesse sentido, né? Mas o temor do Senhor, antes de qualquer... Inclusive, ele vai te levar a isso também, né? A se desenvolver nesse ponto. O temor do Senhor é o que sustenta você querer buscar a sabedoria. E aí vai vir nesse pacote da sabedoria o discernimento, a compreensão, né? Uma interpretação melhor das coisas, menos emotiva, menos racional, mas do espírito. Nós começamos a aprender a interpretar os fatos, a julgar as situações. Nós também recebemos do Senhor revelação a partir do momento que a gente teme a Ele. Eu queria ler um texto que eu lembrei também, que está em Isaías, capítulo 66, versículo 2. O Jason falou ali da palavra, a Bianca falou, lê a Bíblia. Gente, isso porque a Bianca falou é extremamente prático e útil. Embora pareça totalmente óbvio, mas você simplesmente se dedicar a ler a palavra, a de verdade ter essa pegada assim, cara, eu preciso ler a palavra. E eu sei que eu preciso repetir isso aqui, porque a gente de vez em quando fala sobre isso, e é necessário repetir. Só o fato de você ler, você já comunica algo para Deus, envolve. Mas eu quero ler o que Isaías fala aqui nesse capítulo 66, versículo 2. Conseguiu? Esse livro é interessante. Deixa eu ver se está certo.
Isso. Porque a minha mão, você pode colocar no... Agora eu não sei se isso aqui está em NVT. Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir. Eu voltei para RA. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Eu confesso que quando eu anotei eu não... Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Quem que é o homem que ele olha? O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Ele não só apenas lê a palavra, mas ele treme diante da palavra. E nós precisamos buscar em Deus desenvolver esse temor e esse tremor para que a gente consiga de verdade crescer em sabedoria. Amém? Outra coisa que eu destaquei aqui para a gente crescer em sabedoria como Jesus é aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Tem uma música que eu não sei de quem que é, que o Franco sempre cantou, talvez o Silmar deve saber, Mara, que diz assim, uma parte da letra, assim, eu tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo o que não quero. Que não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar. Eu acho essa expressão dessa música, ela é muito forte e ela expressa exatamente o que eu quero reforçar aqui. A importância, a necessidade da gente aprender a ouvir. Ouvir a voz de Deus e ouvir as pessoas. Está aí um exercício que é chave para a gente crescer em sabedoria. Aprender a ouvir. Em Tiago 1,19 diz isso. O que Tiago 1,19 diz? Eu vou passar rápido, gente, por isso aí. Tiago 1,19. Alguém lembra de cabeça ou não? Saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Não tardio não, pronto para ouvir. Pronto para ouvir, tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Um bom ouvinte. Por que esse elemento é tão importante e isso é uma decisão que a gente tem que tomar? Porque a sabedoria, ela é tratável. Tiago também fala isso. A sabedoria é tratável. Então, quando você aprende a ouvir sem pressa de colocar a sua própria opinião. Ouvir considerando o que você pode estar errado. Ouvir o outro considerando que você pode estar errado. Ouvir com o coração inclinado a obedecer a Deus. Tipo assim, eu vou obedecer a Deus. Mesmo que aqui nessa conversa as coisas fiquem claras para mim que eu vacilei. Então eu vou me humilhar. Né? Às vezes a gente está diante de situações assim, no casamento isso rola muito, né? Às vezes você está cheio da razão, você vai ouvir o que tua mulher falou e você, caramba, realmente, não, é verdade. Isso aí e foi. Ou eu falei tua mulher porque eu sou homem, né? Mas aí também cabe da mulher com o homem. Às vezes você vai ouvir teu marido, né? E realmente, é verdade. Tua mãe e teu pai, né? Para quem não é casado. Verdade. Você vai ouvir, você está cheio da razão. Então, esse aprender a ouvir fala de um desenvolvimento de um coração que é tratável. Tiago 3,17 diz que a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, perdoadora, né? Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, olha essas características da sabedoria do alto, né? Ela é primeiramente pura, pacífica, indulgente. Tem uma dessas versões que fala que é tratável. Acho que eu não usei. RA, tratável. Disposto a ceder. O tratável, o pai está falando que essa palavra também pode ser traduzida como disposto a ceder. Disposto a ceder. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, irmãos, é para
te estimular a você olhar para a vida de Jesus, para esse desenvolvimento de Jesus, que ele crescia em sabedoria, e você colocar em prática. Que ações eu posso ter ações práticas para crescer em sabedoria? Então a gente citou várias coisas aqui. Ler a palavra, primeira coisa. Esses dias eu tive que falar isso para uma pessoa que estava dizendo para mim que queria ser discípulo, mas que não tinha tempo para ler a Bíblia. Eu falei, cara, então desculpa, então tu precisa mudar quem é teu mestre, porque tudo que teu mestre falou está aqui, cara. Você precisa ler, minimamente você tem que ler. Nem que você diga assim para mim, Dinho, eu vou ler 5 minutos no meu dia, eu vou ler um texto da palavra, vou ler um versículo. Se você ainda falasse isso, eu visse essa disposição em você, beleza. Né? Mas agora, cara, você quer ser um discípulo de Jesus, você não sabe nem o que Deus pensa sobre as coisas. É a mesma coisa tu chegar para tua mulher, ou vamos supor, né, para tua pretendente, você vai casar, falar, eu quero casar contigo, mas você não está nem aí, você não vai visitar, não vai levar para passear, não tem contato, não sabe o que o outro pensa, né? É mais ou menos essa a relação. Então, lê a palavra. Eu falei, lê a palavra, tremer diante da palavra, isso é uma postura que você escolhe, tá? Escolhe, isso é uma escolha. Tremer e temer diante da palavra, porque eu posso dar crédito ou não à palavra. Você escolhe dar crédito ou não. Eu creio nisso, nós escolhemos. Jesus fala que a única terra, aí lembrando lá da parábola do semeador, a única terra que não dá nenhum fruto, que não germina, é aquela que não entendeu a palavra do reino. E às vezes ali não é só uma questão de compreensão, de interpretação, não, a pessoa não é inteligente, não é isso. É a pessoa que não dá crédito mesmo. Despreza. Consegue entender? Amém? Então, leia a palavra que eu falei. Ouvir com sabedoria. Ouvir com sabedoria. Ouvir atentamente as pessoas. E tremer diante da palavra. São essas 3 posturas, 3 atitudes, para mim, práticas que a gente deve desenvolver, deve ter para crescer em sabedoria. Amém? Tremer diante da palavra. Vou recapitular aqui. Tremer diante da palavra, desenvolvendo temor, né? Ouvir. E eu acrescentei aqui, ler a palavra que a Bianca falou, que é muito prático. Né? Além da palavra, você pode ler livros. Eu estou querendo dar dicas muito práticas assim. Você pode ler livros, bons livros. Você pode ouvir conselhos, também, para desenvolver sabedoria, aprender com outras pessoas. Amém? Então, são atitudes que você pode ter para desenvolver, assim como Jesus. Agora, o que eu posso fazer para crescer fisicamente? Porque Jesus falou, Lucas está dizendo ali que Jesus se desenvolvia também, crescia em estatura. Aí agora o Cristiano está ali com um caderninho pronto para anotar o que eu vou dizer. Cristiano, a Isa, seu Melker, Dona Vilma. Anota aí, Dona Vilma. É brincadeira. O desenvolver fisicamente... Alguém pode pensar assim, mas Dinho, eu sou adulto já não cresço mais para canto nenhum. Cresce, você pode crescer para os lados. Você pode crescer, eu estou falando porque isso é real. Então assim, pode crescer os músculos. É a brincadeira, gente, mas é desenvolvimento, estou falando de desenvolver. O que a gente pode fazer? Isso aqui só vou passar de uma forma muito rápida, porque eu acho que isso aqui todo mundo já sabe, tá? Hoje você... entra na internet aí, tem cursinho para dar e vender sobre como cuidar melhor da saúde. Alimentação equilibrada, sono, descanso. Não é verdade? Muita gente negligencia. Eu estava falando com esses adolescentes, né, Heitor? Levanta aí, Heitor. Eu estava falando com eles que o sono não volta mais. Eu estava explicando o sono, você não repõe, já era. Você perdeu uma noite de sono, biologicamente falando... Perdeu. Já era.
E isso atrapalha o crescimento. O Heitor tem feito um tratamento de desenvolvimento hormonal e noite mal dormida atrapalha o tratamento. Atrapalha. E você sabe que tem um tempo ali, né? Tem um horário específico, inclusive. Não quero ficar entrando nesses pormenores, mas tem até o horário. Eu acho isso muito interessante, né? Curioso. Então, rotina de exercícios. Isso aí você sabe o que tem que fazer. Então, né, Will? Quantos dias já? 42 dias. Glória a Deus. 42 dias perseverando no exercício físico. Então, sobre isso aqui eu não vou comentar muita coisa. Eu quero ir para o outro aspecto, outra dimensão do crescimento. Outra dimensão do crescimento fala de você crescer em graça diante de Deus. O que eu posso fazer para crescer em graça diante de Deus? O que será que você pode fazer? Eu quero ler com você um texto de Miqueias, Miqueias 6:8. É um texto muito conhecido. Eu quero refletir com vocês nesse texto. Miqueias 6:8. Miqueias 6:8 é um resumão, assim, é como se Deus falasse assim, ó, tudo que eu espero de você, tudo que eu quero de ti, ó homem, ser humano, ser humaninho, tudo que eu espero de você é isso aqui, ó. Cadê? Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes o quê? Humildemente com o teu Deus. Vamos ler de novo? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A gente repete muito aqui. A importância do se humilhar. Tem gente que já não aguenta mais ouvir a gente falando assim, falando sobre as verdades do crescimento. Humilhar-se. Quem sabe? Humilhar-se, submeter-se, vincular-se, alimentar-se bem, o quê? Exercitar-se na prática, ou praticar. A gente fala muito isso com os irmãos e, antes de qualquer coisa, humilhar-se. Humilhar-se. E a gente sabe que não tem como você crescer diante de Deus, porque assim, Deus é uma testemunha. Deus é uma testemunha do que você tem feito. Você lê o Antigo Testamento, você vê Deus sendo testemunha de várias questões, de vários problemas. Ele fala assim, ó, eu sou testemunha da aliança que você quebrou. Eu sou testemunha da tua infidelidade. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha daquilo. Nós estamos diante do Senhor e Ele é uma testemunha de como nós temos vivido a nossa vida. E você crescer em graça diante de Deus, você só consegue crescer em graça diante de Deus quando você se humilha. Você vai ver em vários momentos das Escrituras falando assim, então Noé achou graça, né? Alguns homens que acharam graça diante do Senhor. Não é que ele ficou rindo, né? Diante de Deus. Tem gente que interpreta isso de uma forma engraçada. Mas o que é achar graça diante de Deus? Como que Deus parece que ele favorece determinadas pessoas. E é verdade. Imagine, você está falando, vai contra um princípio que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. Deus não faz acepção de pessoas no sentido que Ele aceita as pessoas como elas são, mas Ele favorece, aquele que é o quê? Humilde. O que ele fala aqui? Vamos reler esse texto de Miqueias. Ele diz que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente
com o teu Deus. O texto de Isaías que a gente leu lá atrás também fala isso. Fala algo parecido, né? O texto de Isaías 66. Mas o homem para quem eu olharei é esse, o aflito, o abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Então tem um perfil de um coração que Deus favorece, que Deus se inclina, que Deus se agrada, Ele se envolve. Você concorda comigo? Então, nós estamos construindo na nossa vida um testemunho diante das pessoas e diante de Deus também. Deus também é testemunha. É que a gente muitas vezes não se importa, assim, Deus está vendo tudo. Tipo, às vezes a gente trata isso de uma forma leviana, mas isso deveria trazer aquele temor, né, para nós. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, como nós nos comportamos, como nós nos sentimos, o que a gente pensa, quais são as nossas intenções, como a gente tem se desenvolvido e qual tem sido o testemunho que você tem dado diante de Deus. Jesus foi aprovado pelo Pai. Vocês lembram? O que aconteceu? Que a gente tem certeza disso, que Jesus foi aprovado pelo Pai. Vocês lembram de um episódio do Evangelho? Alguém lembra? O que você lembra, Lívia? Quando ele foi batizado, uma voz, né? Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, não é questão de que Deus faz acepção de pessoas. Agora Deus vai favorecer um coração. Crescer em graça diante de Deus fala de você se exercitar em desenvolver um coração quebrantado. Não é verdade? Amém? Então, quando você tem aquelas situações que vão surgir, práticas na tua vida, em que você quer se defender, você abre mão disso. Aquelas situações práticas na tua vida que você quer vencer um argumento. Isso acontece o tempo inteiro. Você quer vencer um argumento e você... Opa, eu não quero vencer só o argumento. Não quero só ter razão na parada, né? Entre outras situações que eu sei que está acontecendo no dia a dia de cada um de nós aqui, onde a nossa escolha vai ser se humilhar, andar humildemente, praticar justiça. A gente estava falando sobre essa questão, por exemplo, financeira, né? Essa questão dos dízimos, ofertas, primícias, não sei qual é o nome que você dá, oferta voluntária, comprometida. Mas isso também é uma questão de justiça. Jesus fala, né? Jesus falou para os discípulos que a nossa justiça deveria exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Praticar a justiça. Assim nós crescemos diante desse testemunho do Senhor. E por último, que é onde eu quero finalizar e refletir com vocês também, é a dimensão relacional. Lembra da dimensão relacional? Então, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, graça diante de Deus, então eu acabei de falar aqui, e graça diante dos homens. Como a gente se desenvolve em graça diante dos homens? O que você pode fazer? Eu fiquei me perguntando isso. O que eu posso fazer para crescer relacionalmente, e a gente poderia dizer assim, entre muitas aspas, tá? Socialmente, nossa vida social com as pessoas, nossa vida relacional. O que você pode fazer? Você sabe que amar as pessoas, inclusive, é uma disciplina espiritual. Eu queria trazer essa perspectiva aqui hoje para a gente refletir, de que a gente fala de várias disciplinas espirituais, coisas que a gente precisa aplicar na nossa vida, e amar as pessoas é uma disciplina espiritual. Vamos lembrar aqui, né, Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Tem lá aquele diálogo bem conhecido, que perguntam para Jesus, né, qual é o mandamento, o maior mandamento, e ele fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda
tua alma, de todo o teu entendimento, teu intelecto e de toda a tua força. E depois, o segundo é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ponto. E Jesus resume dessa forma. Quando você olha para esse mandamento, se é um mandamento, é uma coisa que você precisa praticar. É uma coisa que você precisa intencionalmente desenvolver. E assim como nós estamos, para a gente ter equilíbrio, a gente conseguir caminhar bem, nós precisamos de duas pernas, a gente também precisa desenvolver amor pelo Senhor e amor pelas pessoas, que anda paralelo. Isso anda paralelo. Isso é o que traz equilíbrio. O amor a Deus e ao próximo é o que traz equilíbrio à nossa vida. Senão fica uma coisa desconexa, desconectada da realidade. Você fala que ama o Senhor, leva-me além, Senhor. E aí você não tem disposição, aí volta no assunto do pai do sacrifício, você não tem disposição de se interessar pela vida de uma pessoa que não faz parte ali da tua, sei lá, não é uma pessoa que você se envolveria naturalmente. Estou dando um exemplo aqui. Quando você diz, Senhor, eu te amo, ó Senhor, força minha. Você vem aqui, canta isso para o Senhor. E aí você não é capaz de fazer pequenos gestos mesmo, de se aproximar, de servir. E aí eu quero lembrar vocês que nós fomos criados para as boas obras. Paulo nos lembra isso lá na carta aos Efésios, que a gente foi criado para isso, a gente foi criado para as boas obras em Deus. Lembra disso? Então, o amor ao próximo é o que traz equilíbrio à vida e envolve um compromisso em que eu me submeto e me exercito. Você quer falar, Ney? Pode falar. Qual? Esse que está marcado. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Muito bom. Pode reproduzir isso aí, por favor, Rod? Provérbios 3 e 4. O Ney colaborou aqui. Hã? O dele ali, eu acho que era... A tua é corrigida? Acho que é corrigida. Ara. Na revista mesmo. Essa aí está na revista. Atualizada, RA. Aí. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Olha que texto específico. E tem tudo a ver com o que eu quero continuar falando aqui. Eu estava dizendo que aprender a amar as pessoas é uma disciplina, que o amor a Deus ao próximo traz equilíbrio, envolve um compromisso e um exercício diário. Aí eu quero ler um texto que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 8 diz assim: eu quero apresentar para vocês a palavra piedade. Relembrar para vocês a palavra piedade. 1 Timóteo 4, versículo 8 diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo. Então você vê ali a relação, essa comparação entre pouco e tudo, né? A diferença é que a piedade para tudo é proveitosa. O exercício físico pouco é proveitoso, porque é só para esse mundo aqui. Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Ele explica isso, que a piedade ela tem valor eterno. E essa palavra piedade, eu queria ler para vocês uma definição que eu achei muito interessante. Vocês podem ouvir a definição aí, de boa? Também se falar que não, né, vai fazer o quê? Vai sair todo mundo correndo. Piedade, tá igual o Franco que faz isso. Né? Vocês me suportam? Não! Suportam não.
Piedade. Piedade é uma palavra que significa, ela é uma palavra difícil de descrever exatamente o que é, mas a piedade é um modo de vida abrangente, centrado em Deus, marcado por reverência, devoção e obediência prática. Nas Escrituras, ela une crença correta e comportamento correto, brotando da regeneração e capacitada pelo Espírito Santo. Agora, o Novo Testamento, ele emprega o termo para descrever tanto a postura interior, que honra a Deus, quanto a conduta exterior, que o reflete. Quanto a conduta exterior, então a postura interior e a conduta exterior, que o reflete. Isso é piedade. Piedade é você praticar aquilo que o Ney nos apresentou ali com Provérbios, a benignidade, você desenvolver, se você ter um... Eu coloquei aqui, eu reuni aqui uma expressão assim, desenvolvendo sensibilidade às necessidades das pessoas ao nosso redor. Eu queria dar esse exemplo prático de exercício, para que a gente se exercite essa semana, a partir dessa semana, em colocar isso assim intencionalmente. Tipo, eu vou me exercitar nisso. Eu vou praticar isso. A minha sensibilidade às necessidades das pessoas, a partir da minha casa. A partir da minha casa. A partir da minha esposa e dos meus filhos. Quais são as necessidades que existem? Aí deixa eu falar um pouquinho sobre as necessidades das pessoas. Jesus sentou com a mulher samaritana no poço. Se Jesus só pensasse naquilo que ela estava querendo, porque ela queria se livrar de um problema. Talvez, ao que tudo indica, aquela mulher era uma mulher que estava presa ainda a um marido. Talvez ela quisesse muito a carta de divórcio, para ficar livre. E de repente até casar com outro. Acho que o The Chosen mostra isso bem legal, assim, de uma forma bem interessante. E eu reforço aqui o The Chosen porque eu acho que eles estudaram bem aquilo ali. Está de acordo com aquilo que a gente crê também. Imagina se Jesus vai lá e dá, tipo assim, não, agora eu vou conceder a você a carta de divórcio. Jesus não resolveu problema nenhum dela, não atendeu nenhuma necessidade real dela. Mas o que Jesus fez? Sentou com ela, profetizou sobre a vida dela, entendeu qual era a necessidade dela. Qual era a necessidade da mulher do poço? O que vocês acham? O que vocês acham? Precisava daquele pastor, precisava daquele apacento, precisava de libertação, ela precisava entender que não adiantava mais ela ir até o poço e ficar todas as vezes querendo se saciar. Jesus resolve um problema muito mais profundo, falando com ela que o problema dela era interior, ela tinha um déficit dentro dela que jamais seria saciado se não fosse pelas palavras dele. Por que eu estou falando esse exemplo? Porque a gente precisa discernir as necessidades das pessoas. Então, e discernir as necessidades das pessoas é um exercício muito difícil. Por que é um exercício difícil? Porque exige consagração, exige você ir para o teu quarto, você orar antes de qualquer coisa. Eu diria isso aqui, para você crescer na graça diante dos homens. Eu diria que para você identificar as necessidades daqueles que estão ao teu redor, antes de qualquer coisa, orando. Orando. A gente tem tido um encontro virtual com a galera exercitar assim, você ora pela tua esposa? Eu achei isso muito bacana, uma coisa muito prática. Você ora pela tua esposa todos os dias? Mas você ora por ela não só nas necessidades que... Aí eu fiquei refletindo, não só nas necessidades que você acha que ela tem, mas nas necessidades que ela acha que ela tem também. Isso não é um bom exercício, também orar por isso? Eu achei isso interessante. Você ora todos os dias pela tua esposa, uma coisa muito ali do dia a dia, gente. A esposa, aí a gente estou falando agora com mulher também,
Você ora todos os dias pelo teu marido, para ele ir bem, para ele avançar, para ele se desenvolver, para ser sábio, para ter discernimento do lar. Hã? Ou você só fica orando para ele, né? Falando assim, você tem que não sei o que lá. Ainda com o dedinho ainda, né? A arte do confronto. As mulheres são muito boas nisso. A minha, pelo menos, é a arte do confronto. A arte do confronto. Então, antes de qualquer coisa, para você crescer em graça diante dos homens, você precisa pensar assim, cara, preciso parar de olhar um pouco para mim. Você expressa, você desenvolve em graça diante dos homens quando você para de olhar para você e ora para você atender as primeiras necessidades ao teu redor. Aí você vai identificar na tua família, você vai identificar no teu filho, na tua sogra, no teu sogro, no teu cunhado chato, mala, tua cunhada. É o Cristiano, gente. Tô dando indireto pro Cristiano, ele já sabe já. Aqui é tudo, a verdade é nua e crua. Então, uma forma de você se exercitar nisso é você orar, identificar, ver, compreender, perceber as necessidades das pessoas com as quais você tem contato, começando pela sua casa. Faz esse exercício. E atender as necessidades. Aí eu vou colocar aqui uma forma com que os irmãos expressaram ontem que eu gostei, que eles disseram assim: concentre-se no propósito de Deus. Não imponha os requisitos da disciplina sobre a pessoa a ser servida. Não imponha a sua cultura ou os seus valores. Vá além do serviço que você comumente faria. Não se desvie de outras responsabilidades que estejam no topo da sua escala. Ele dá esses cuidados, manifestam esses cuidados para, na hora de você, como fazer isso, como atender essas necessidades, né? Não tenta impor do teu jeito, né? Você quer, às vezes, servir alguém tem que ser do teu jeito. Até para servir a pessoa tem que ser do teu jeito. Pelo amor de Deus. Atende, muda um pouco. E depois reflita. Escreva, registre as suas percepções. Achei isso aqui muito prático. Acho que vale a pena a gente tentar praticar isso aqui. Vale a pena você começar a partir da tua casa e você começar a partir da tua vizinhança, dos teus vizinhos, por exemplo. Uma das coisas que eu tenho me incomodado eu tenho falado isso com a Isa. Meus vizinhos, eu estou um tempão para fazer uns contatinhos lá dos meus vizinhos, que eu sei que eu tenho que fazer. Eu preciso dar atenção a isso. Eu preciso me ligar nisso, porque eu preciso. Consegue entender que nós precisamos desse exercício? A gente precisa tirar do papel e ser prático. Outra forma que eu quero destacar aqui também, você crescer diante dos homens, é com o trabalho. Isso aqui que a gente está falando é serviço, né? Você servir alguém e tal. Embora o trabalho também é uma forma de servir. Mas o trabalho, a forma como você trabalha. A forma com que você trabalha. Se você deixa as coisas pela metade, não se comunica bem, se você é insensível às pessoas com quem você trabalha. Tem tantos testemunhos ruins que nós às vezes damos, gente, no trabalho. O trabalho é uma das... Trabalho e casamento, né? A gente está sempre falando isso aqui, né? Trabalho e casamento expõe a gente tanto, né? Expõe tanto a gente. Queria que você refletisse nesses 4 aspectos do desenvolvimento. Vocês conseguem lembrar? Vamos tentar lembrar então? Crescer em, primeiro, sabedoria. O que você vai fazer para crescer em sabedoria então? Ixi!
Desenvolver temor. Ler a palavra. O que mais? Ouvir mais do que falar. O que mais? O que a gente vai fazer essa semana? Isso aí, tá bom? Tá bom. E o que mais? Qual outro aspecto? Crescer em estatura. Para quem já atingiu os 21 anos de idade, só tem uma forma, né? Cuidando de tudo aquilo da saúde que a gente já falou. Crescer em graça diante dos homens. Diante de Deus, perdão. O que você vai fazer para crescer em graça diante de Deus? Se humilhar, se submeter, se vincular ao seu povo, que é a igreja, alimentar-se bem, exercitar-se na prática. Dá para a gente colocar tudo, Elcimar, para a gente crescer em graça diante de Deus, porque Deus está vendo isso tudo, Deus está vendo como a gente vive, né? A nossa vida. E para crescer diante dos homens, em graça diante dos homens, então eu queria que você fizesse uma oração e agora, que você orasse de verdade, falasse com o Senhor assim: Senhor, me mostra aqui, agora, o que eu preciso atender. Que necessidades eu preciso atender? Primeiro, assim, a gente precisa se arrepender diante de Deus de olhar só para os nossos problemas. Tá certo? Que eu sei que alguns de nós aqui são muitos problemas. Eu sei que são muitos problemas que às vezes a gente se sente sufocado, né? Até sufocado. Meu Deus, não consigo olhar para nada. A gente acha que está no limite, assim, não consigo. Aí eu lembro daquela música que o pessoal achava que era do Elcimar. Se o mar me submergir, como é que fala? Tu me traz à tona para respirar. Você crê nisso que você canta, não? Vocês creem nisso? Se o mar submergir, alto pra caramba, me traz à tona para respirar. Me faz andar sobre as águas. Sobre as águas. A gente é um povo que crê nisso mesmo? Ou canta porque a música é gospel, evangélica? Você crê nisso? Vocês creem nisso? Então, o problema está sufocante. Essa é a hora de você parar de olhar para si. Essa é a hora de você parar de olhar para si, olhar para o Senhor de verdade, como Pedro. Olhar para Ele e seguir os passos dele de verdade. Olhar para fora. Existe cura quando nós estendemos a mão de verdade, quando a gente quer servir, quando a gente quer se colocar ao lado. E às vezes servir, irmãos, é uma coisa muito simples. Servir, você não precisa se tornar o pastor do teu vizinho. Você não precisa agora. E seria muito bom, né? Se chegasse nesse ponto. A pessoa te reconhecer até como pastor, pastora. Tipo assim, nossa, essa pessoa cuida da minha vida, cara, que legal. Né? Isso seria muito bom. Mas às vezes é um serviço, uma coisa pequena, que você vai tirar o peso sobre os ombros de alguém. E você não está fazendo isso porque a gente quer ser o bom samaritano, ou porque a gente quer ser caridoso, fazer caridade e querer que isso conte um pontinho diante de Deus, não, gente. Nós fazemos isso porque nós queremos ser parecidos com Jesus e nós precisamos disso. Nós precisamos, antes de qualquer coisa. Nós fomos criados para as boas obras. Boas obras é um conceito muito amplo, né? Mas nós fomos criados para as boas obras que, de antemão, Deus já tinha previsto que nós faríamos. Amém? Quem quer orar aqui sobre isso? Vamos orar por isso? Elcimar, se quiser tocar essa música, já tem até a música já, Elcimar. Se o mar me submergir, me traz à tona. Porque nós precisamos. Alguém tem se sentido assim, sufocado assim, pelos problemas? Ou sufocado pelas demandas que não consegue nem olhar ao redor, você talvez não consiga nem olhar para a tua família direito.
olhar para as pessoas que estão perto de você. Se alguém tem sentido assim, eu quero orar. Se alguém vê que precisa se arrepender de viver assim, centrado em si mesmo, né? Eu quero te convidar também a você se quebrantar diante do Senhor aqui nessa hora. Em nome de Jesus. Começa a confessar para Ele o que você precisa confessar diante dEle. Argue a tua consciência e vê se ela vai te questionar de volta. Coloca a tua consciência diante do Senhor. Assim, não seja leviano, não seja superficial. Não seja aquela pessoa que passa batido. É mais um discurso, é mais uma pregação, é mais... Creia de verdade que Deus está falando aqui. E não é porque eu estou falando. Creia que o Senhor lhe comunica no meio do povo dele, a vontade dele. Creia nisso, creia que é a voz de Deus falando contigo. Se você se sente assim, sufocado, se sente paralisado dessa forma, eu quero orar junto contigo. Quero que você feche os teus olhos agora e clame ao Senhor. Senhor, eu me sinto assim, sufocado assim. Eu não consigo praticar isso aí, não consigo olhar para fora, não consigo servir, não consigo atender as necessidades mínimas da minha casa, da minha família. Coloca isso diante de Deus, seja sincero. Vamos cantar.